O livro da vida. Testemunho de Glória Paulo. Capítulo 4. Ao hospital. Posteriormente, levaram-me para o hospital do Seguro Social. E aí rapidamente me operaram e começaram a raspar todos os meus tecidos queimados. Enquanto estava anestesiada, voltei a sair do corpo e fiquei a olhar para o que faziam os médicos ao meu corpo, preocupada com as minhas pernas. Quando de repente, neste mesmo momento, terrível e horrível, porque digo-lhes uma coisa, irmãos, eu era uma católica dietética. Toda a minha vida o fui, porque a minha relação com Deus resumia-se a uma missa aos domingos, de 25 minutos. Eu ia à missa onde o padre falasse menos, porque me cansava. Que angústia eu sentia com aqueles padres que falavam muito. Esta era a minha relação com Deus. Era esta minha relação com Ele. Por isso todas as correntes do mundo me arrastavam, porque me faltou a proteção da oração com fé também na missa. Capítulo 5. Afastamento da igreja. Um dia, quando eu estava a tirar a especialização, ouvi um padre dizer que não havia inferno e diabos também não. Foi tudo o que eu quis ouvir. Logo pensei para mim, se não há demônios e inferno também não, nesse caso vamos todos para o céu. Quem é que tem medo agora? O que me dá mais tristeza agora é que vergonhosamente lhes confesso é que o único elo que ainda me mantinha na igreja era o medo ao diabo. Quando ouvi que não existia o inferno, eu disse imediatamente: bom, então vamos para o céu, não importa o que somos ou o que fazemos. Isto determinou o meu afastamento total do Senhor. Afastei-me da igreja e comecei a falar mal. Afastei-me da igreja com palavrões e etc. Já não tinha medo do pecado e comecei a estragar a minha relação com Deus. Comecei a dizer a todos que os demônios não existem e que eram invenções dos padres, que são manipulações da igreja, enfim. E comecei a dizer aos meus colegas da Universidade Nacional que Deus não existia, que éramos produto da evolução, etc, etc. E consegui influenciar muita gente. Mas olhem que, quando me vejo naquela situação, que susto tão terrível. Quando vi que afinal, sim, há demônios, é que me vêm buscar. Eles vêm cobrar-me porque aceitei as suas ofertas de pecado, e que sou o pagamento, porque os meus pecados tiveram consequências. Eu, naquele instante, comecei a ver saírem da parede da sala de operações muitíssimas pessoas aparentemente comuns e normais, mas com um olhar de ódio muito grande. Um olhar diabólico, espantoso, que estremeceu a minha alma, e eu percebi de imediato que eram demônios, porque havia em mim uma sabedoria especial. Compreendi que a todos eles devia algo, que o pecado não foi gratuito, e que a principal infâmia e mentira do demônio foi dizer que não existia. Essa é a sua melhor estratégia para poder trabalhar à vontade conosco. Agora vejo com terror que sim, que existe, e vem rodear-me, vem buscar-me. Vocês imaginam o susto, o terror? Esta mente científica e intelectual não me valia de nada agora. Eu caminhava de um lado para outro para que a minha carne e meu corpo me recebesse de novo. Mas a minha carne não me recebia. E esse susto era terrível. Acabei por fugir correndo.
Aspirava esconder-me entre os corredores do hospital. E quando passei a parede da sala de operações, zaz, dei um salto no vazio. Dirigi-me para dentro de uma quantidade de túneis que iam para baixo. No princípio tinha alguma luz, e eram como um favo de abelha onde havia muitíssima gente. Adolescentes, velhos, homens, mulheres que choravam e com gritos arrepiantes rangiam os dentes. E eu, cada vez mais aterrorizada, continuava a descer, tentando sair dali, e a luz ia se perdendo. E eu a vaguear naqueles túneis, com uma escuridão espantosa. E quando cheguei a uma escuridão tal que não tem comparação, ali a escuridão mais escura da terra parecia o sol do meio-dia. Lá essa mesma escuridão origina dor, horror, vergonha e cheira horrivelmente mal. É uma escuridão vivente, está viva, lá nada está morto ou inerte. Eu terminei descendo e correndo por todos esses túneis e cheguei a uma parte plana. Nessa parte eu estava desesperada, com vontade de ferro de sair dali, essa mesma vontade que eu tinha de subir na vida, mas que agora não me servia de nada, porque estava ali. Então vi o chão abrir-se com uma grande boca, grandíssima. Estava viva, era viva. Senti o meu corpo impressionantemente vazio. E debaixo de mim um abismo incrivelmente assustador. Horrível, porque o mais espantoso era que dali para baixo não se sentia nem um pouco de amor de Deus, nem uma gotinha de esperança. Aquele buraco tinha como que algo que me sugava para dentro. Capítulo 7. Salva do inferno por São Miguel Arcanjo. Eu gritava como uma louca, terrivelmente assustada, sentindo o horror de não poder parar aquela descida, porque sentia que ia irremediavelmente para dentro dele. Eu sabia que se entrasse, nem sequer ia ficar lá, mas ia continuar a descer, sem nunca mais poder voltar. Aquilo era a morte para minha alma. A morte espiritual da alma. Eu estaria irremediavelmente perdida para sempre. Mas nesse horror tão grande, quando estou a entrar, São Miguel Arcanjo agarra-me pelos pés. O meu corpo entrou nesse buraco, mas os meus pés estavam presos em cima. Foi um momento horrível e muitíssimo doloroso. Mas quando cheguei ali, a luz que ainda restava no meu espírito incomodou aqueles demônios horripilantes. Todos os seres imundos que habitam ali de imediato atiraram-se a mim. Aqueles seres horríveis eram como larvas, como sanguessugas para tapar a luz. Imaginem aquele horror ao ver-me coberta com tais criaturas. Eu gritava como louca. Aquelas coisas queimavam. Irmãos, são umas trevas vivas. É um ódio que queima, que nos devora, que nos explora. Não há palavras para descrever aquele horror. Capítulo 8. Pedido de ajuda às almas do purgatório. Suicídio. Olhem que eu era ateia, mas ali comecei a gritar. Almas do purgatório, por favor, tirai-me daqui. Por favor, ajudai-me. Quando estava a gritar, comecei a ouvir como choram milhares e milhares de pessoas. Vejo de repente que ali havia milhares e milhares de pessoas, jovens, sobretudo jovens, com tanto sofrimento. Percebo que ali naquele lugar terrível
naquele pântano de ódio e sofrimento, rangem os dentes, com uns gritos e umas lamentações que me faziam estremecer e que não esquecerei jamais. Passaram alguns anos, mas ainda choro e sofro quando lembro o sofrimento de todas aquelas pessoas. Compreendi que ali estavam muitas pessoas que, num átimo de segundo de desespero, tinham se suicidado. E estavam naqueles tormentos com aquelas coisas horríveis perto delas, rodeadas de demônios que as atormentavam. Mas o mais horrível desses tormentos era a ausência de Deus, porque ali não se sente Deus. Compreendi que aqueles que no momento de desespero tinham tirado a sua própria vida, tinham que ficar ali naquele sofrimento até que na terra passassem os anos que eles deviam viver. Porque todas as pessoas que se suicidam saem da ordem divina. Aquelas pobres pessoas, sobretudo muitos jovens, tantos, chorando e sofrendo muito. Se soubessem o sofrimento que os espera, nunca tomariam essa decisão, a do suicídio. Sabem qual é o seu maior tormento lá? É ver como seus pais ou familiares que estão vivos estão chorando e sofrendo com complexos de culpa. Se eu o tivesse castigado, ou se não o tivesse castigado, ou se lhe tivesse dito, ou talvez não deveria ter dito, se eu tivesse feito isto ou aquilo, etc. Enfim, esses remorsos tão grandes, que são verdadeiros infernos, que aqueles que os amam e ficam aqui sentem, é o que mais os fazem sofrer. É o maior tormento deles. E é aí que os demônios se divertem, se deleitam, mostrando-lhes essas cenas. Olha como a tua mãe chora. Olha como sofre. Olha o teu pai como sofre. Olha como estão desesperados. Olha como estão angustiados. Como se culpam e discutem, acusando-se um ao outro. Olha o sofrimento que tu lhes causaste. Olha como estão revoltados contra Deus. Olha a tua família. Isto tudo é por culpa tua. Essas pobres almas precisam de que aqueles que ficaram aqui comecem um caminho de conversão, que mudem de vida, que façam obras de caridade, que visitem doentes e que ofereçam missas por almas daqueles que morreram. Essas almas beneficiam enormemente de tudo isso. As almas que estão no purgatório já não podem fazer nada por si mesmas, nada. Mas Deus, sim, através da missa. Nós também devemos ajudá-las dessa forma. Eu, angustiada, compreendi que aquelas almas não podiam ajudar-me. E nesse sofrimento, nessa angústia, comecei a gritar novamente. Mas quem se enganou? Olhem que eu sou uma santa. Eu jamais roubei. Eu nunca matei. Eu não fazia mal a ninguém. Eu, que antes de ficar arruinada, trazia os melhores produtos da Suíça, tirava e arranjava dentes e muitas vezes não cobrava, se não podiam pagar. Eu fazia compras e dava aos pobres. Que faço eu aqui? Eu exigia os meus direitos. Eu, que era tão boa, que devia ir direitinha para o céu, que fazia ali? Eu ia todos os domingos à missa, apesar de me considerar ateia e de não dar atenção ao que o padre dizia, nunca faltava.
Se faltei 5 vezes à missa ao domingo na minha vida, foi muito. O que é que eu fazia ali? Que faço aqui? Tire-me daqui! Tire-me daqui! Continuei a gritar, aterrada com aqueles seres horríveis colocados a mim. Eu sou católica! Eu sou católica! Por favor, tirem-me daqui! Vi o meu pai e a minha mãe quando o meu corpo estava em coma profundo. Quando eu estava a gritar que era católica, vi uma luzinha. E olhem que uma luzinha naquelas trevas é o máximo. É o maior presente que se pode receber. Vejo uns degraus por cima desse buraco. E vejo meu pai, que tinha falecido 5 anos atrás, quase na entrada do buraco. Tinha um pouquinho mais de luz. E 4 degraus mais acima, vi a minha mãe, com muitíssima mais luz e numa posição assim como de oração. Quando eu os vejo, deu-me uma alegria tão grande que comecei a gritar: Pai, mãe, que alegria! Venham buscar-me! Venham tirar-me daqui! Pai, mãe, por favor, tirem-me daqui! Suplico-vos, tirem-me daqui, tirem-me daqui. Nesse momento, o meu corpo estava em coma profundo. Estava entubada, ligada às máquinas e agonizando. Já não me entrava ar nos pulmões. Os meus rins não funcionavam. Eu só permanecia ligada às máquinas porque a minha irmã, que é médica, insistiu com os médicos para que me ligassem, alegando que eles não eram Deus, porque eles achavam que não valia a pena. Eles falaram com a minha família, disseram que não valia a pena, que era melhor deixar-me morrer tranquila, porque eu estava a agonizar. Mas a minha irmã insistiu tanto que eles sabem a incoerência. Eu defendi a eutanásia, o direito a morrer dignamente. Os médicos só deixavam entrar onde eu estava essa minha irmã que é médica e que ficava permanentemente ao meu lado. Naquele momento em que a minha alma, que estava do outro lado, viu os meus pais, a minha irmã, que estava ao lado do meu corpo em coma, ouviu claramente quando eu gritei para os meus pais, toda contente, que me viessem buscar, que me viessem buscar. Talvez vocês já tenham tido a oportunidade de ver uma pessoa inconsciente gritar ou dizer algumas palavras. Foi o que aconteceu comigo. Quase matei a minha irmã de susto, porque de repente comecei a gritar de alegria quando eu os vi e pedi que me viessem buscar. Então a minha irmã, que ouviu aquilo, assustou-se e gritou: a minha irmã agora sim morreu. A minha mãe e o meu pai vieram buscá-la para a levar. Vão-se embora, não a levem. Vão-se embora, por favor, mãe. Vá-se embora, pai, não a levem. Olhem que ela tem filhos pequeninos. Não a levem, não a levem. Os médicos tiveram que a tirar de lá, pensando que a minha pobre irmã estava a alucinar, que estava em estado de choque. Até porque não era para menos, porque imaginei o que ela tinha passado. A morte do meu sobrinho. Ir buscar o cadáver na funerária. A irmã que morre não morre, que está viva, mas de hoje não passa, diziam-lhe os médicos. Ela andava há 3 dias naquela angústia, e ainda por cima sem dormir. Não era de admirar que pensassem que estava maluca e estivesse a alucinar. Agora, quanto a mim, imagine que alegria tão grande quando vejo os meus pais.
naquele lugar, naquela situação tão horrível em que me encontravam, e de repente vejo os meus pais. Quando os meus pais olharam e me viram ali, vocês não imaginam que dor tão grande seus rostos revelaram, porque nós lá sentimos e vimos os sentimentos dos outros. Eu vi aquela dor que eles sentiram, aquele sofrimento tão grande. O meu pai começou a chorar tanto, tanto, e gritou: minha filha! Oh não, meu Deus, a minha filha não, meu Deus, a minha filhinha não. A minha mãe rezava, e quando olhou para mim, eu vi a dor nos seus olhos, mas ao mesmo tempo nada lhe tirava a paz e a doçura do seu rosto, nem uma lágrima. Em vez disso, ela levantou seus olhos e voltou a olhar para cima. Eu compreendia com horror que eles não me podiam tirar dali. Isso só acentuava o meu sofrimento. Vendo-os ali compartilhando a minha dor, mas não podiam fazer nada por mim. Também compreendi que eles estão ali respondendo a nosso Senhor, pela educação que me deram. Eles eram os guardas, que protegeriam os talentos que Deus me tinha dado. E eles, com a sua vida e o seu testemunho, me deveriam proteger dos ataques de Satanás. E deveriam ter alimentado as graças que Deus tinha colocado em mim, através do batismo. Todos os pais são os guardas dos talentos que Deus dá aos filhos. Quando eu vi o sofrimento deles, sobretudo o meu pai, eu gritei novamente desesperada: tirem-me daqui, tirem-me daqui. Eu não tenho culpa de estar aqui, porque eu sou católica, tirem-me daqui.